Olá, eu sou o professor Naldo e hoje nós vamos à correção da prova da Unicamp segunda fase, ok? 2021, não é? Aproveite, preste atenção nos gabaritos. Olha lá, cola lá para a molecada. Primeira questão é uma questão interdisciplinar, física e química, ok? Muito bem, quando colocada em um recipiente, a água sofre evaporação a partir de sua superfície, tendo como resistência física à evaporação a pressão sobre essa superfície. Se a pressão do vapor de água atinge o valor de pressão que age sobre a superfície, a evaporação tende à formação de bolhas, ebulição. Quer dizer, ele está falando, na verdade, de vaporização, não é? Nessa situação, a temperatura da água permanece constante até a vaporização total. Ele usa o termo evaporação. Ok. Questão A. O cozimento dos alimentos é de uma forma simplificada, uma coleção de processos e reações químicas. Nesse contexto, cite a principal vantagem do uso do panela de pressão e explique, do ponto de vista científico, a mudança no seu uso, o que seu uso promove em relação a um cozimento em panela comum. A segunda questão, em uma panela de pressão foi colocado determinado volume de água e considere três seguintes processos realizados separadamente para ferver a água. Na primeira, deixa-se a tampa aberta, ok? Ligar o fogo e aquecer a água. Segundo, fechar a panela apenas apoiando a tampa na sua parte superior e proceder, o aquecimento da água. Terceiro, fechar a panela, encaixando a tampa conforme recomendado, ligar o fogo e aquecer a água. Tá bom? Nós vamos ter que analisar tudo isso. Muito bem. Então, questão A. Está aí o gráfico, inclusive, que ele pede para a gente fazer a análise, processos curvas. Então, ele pede o seguinte, na questão A, explicar. Muito bem. A explicação básica é que o ponto de ebulição da água aumenta com a elevação da pressão, por conta do aumento de massa de vapor. Vai se vaporizando a água no interior do recipiente da panela de pressão, a massa de vapor contida no ar aumenta a pressão do meio sobre a superfície da água, ok? O que acontece é que a água então atinge temperaturas maiores do que em panelas abertas, portanto o cozimento é mais rápido. Legal? Aumenta a velocidade, inclusive, das quebras de algumas ligações, para que o alimento fique pronto. Ok? Então é bem simples a pergunta. Questão B, vamos relacionar as curvas com os processos. Então a curva A, processo 3. Pois fechar a panela, encaixando a tampa conforme recomendado, reduz significativamente, e isso é importante, significativamente, a perda de calor para o meio externo por convecção. E sobrevia o tempo necessário para a água atingir a temperatura de ebulição. Ok? Nós temos um aumento de pressão, o que aumenta a temperatura de ebulição. Curva B, processo 2, fechar a panela apenas apoiando a tampa nas partes superior, diminui a dissipação de calor para o ambiente, e acelera o início da vaporização. Por isso que a água no processo 2 entra na temperatura de ebulição antes do processo 3, porque há menos perda de calor para o ambiente pelo processo de convecção. Curva C, processo 1, panela aberta, ok? Sem tampa dissipa mais calor para o ambiente e o início da vaporização ocorre após um tempo maior. Agora é interessante ressaltar que B e C possuem a mesma temperatura de ebulição, porque no final das contas, ambas superfícies dos líquidos nessas panelas estão à mesma pressão, ok? Que é a pressão ambiente, a panela está aberta. Legalzinho? Ok? Então ficamos assim, olha a curva aí, ó. Curva A, processo 3, curva B, processo 2, curva C, processo 1. Você tinha que colocar isso na folha de respostas. Agora, próxima questão. Ele fala, sobre a propagação do som na questão A, do trovão, que ocorre quando você tem um relâmpago, ok? Muito bem. Dá uma olhadinha. Como a luz se propaga muito rápido, nós desconsideramos o tempo necessário para a luz chegar no observador, ok? Nós só vamos considerar o som. Ele falou que o som do relâmpago é ouvido 5 segundos após ele ter visto a descarga. Não, a primeira pergunta é qual a distância entre o raio e o observador, uma questão bem
típica, né, de vestibular. Questão B, ele fala sobre o fato de que uma descarga elétrica ocorreu entre duas nuvens, né, cuja diferença de potencial era de 6 vezes 10 a sétima volts e a corrente elétrica nessa descarga é 8 vezes 10 a quinta ampere. Só aí você já lembra da primeira lei de Ohm. Ele te dá a distância entre as nuvens, a área da secção reta, não é, imaginada por onde fluiu essa corrente, que seria 3 centímetros quadrados, e pede qual é a resistividade elétrica do material. Nós vamos usar aí a segunda lei de George Simon Ohm, então, para resolver essa questão. Então, lá, questão A, bem simples, V igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS, então, 340 metros por segundo, a velocidade do som, vezes o tempo que ele demorou para percorrê-lo, 1.700 metros. Questão B, não é? Pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, U aí chamado pela letra V, tal qual o examinador fez. Então, 6 vezes 10 a sétima é igual a R vezes 8 vezes 10 a quinta, R igual a 75 ohms. Então, R igual a ρ vezes L sobre A, supondo um condutor cilíndrico, tá bom? Então, R é 75, o comprimento, a distância entre as nuvens, né, seria 9 km, 9 vezes 10 a terceira metros, e a área nós transformamos de centímetros quadrados para metros quadrados, não é? Cada centímetro 10 a menos 2, ao quadrado 10 a menos 4. Então, substituindo os valores, nós vamos ter que ρ é igual a 2,5 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Ficamos então assim, questão A, 1.700 metros, questão B, 2,5 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Bela questão. A próxima questão, a questão 12 dessa versão, não é? É uma questão de mecânica que nós falamos muito em sala de aula, tá bom? Primeira pergunta, ele quer saber a velocidade, a velocidade, não é? Com que as águas de um trecho do rio Amazonas fluem. Ele te dá a vazão, o comprimento do rio, ok? A largura, né, do rio, te dá a profundidade do rio. A questão B, ele faz aquela velha pergunta, não é, sobre a queda d'água, não é, que vai produzir energia elétrica, ok? Então ele quer saber a potência média teórica. Muito bem, vamos lá. Então, questão A, vazão é dada por volume por tempo, ok? E o que é a vazão aí? O produto LP ΔX. Só que, quando eu divido pelo tempo, eu acabo fazendo ΔX, que é o deslocamento da água, pelo tempo, que é a própria velocidade da água. Então, substitui os valores. 2,1 vezes 10 a quinta é igual a L, que é 10, né? Vezes 10 a terceira, nós transformamos quilômetros para metro, né? 10 quilômetros. A profundidade de 50 metros, nós vamos ter uma velocidade de 0,42 metros por segundo. Muito bem. Agora, a questão B, não é? Olha lá, aquela questão que nós fizemos várias vezes em sala de aula, né? A potência é dada por trabalho do peso sobre a água que cai dividido pelo tempo que demora. Trabalho do peso mais mgh, H é o desnível, que no caso era de 70 metros, pelo tempo. Ok? Como ele me dá a vazão de água, o que eu faço? Massa, densidade vezes volume. Densidade aí chamada pela letra ρ. Ok? Então vai ficar ρ vezes V vezes G, H sobre o tempo. E V pelo tempo é a vazão, que nós chamamos de Z. Substituindo os valores, né? Densidade 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Vazão 900 metros cúbicos por segundo. Gravidade 10. Desnível de queda d'água 70 metros. Nós vamos encontrar 6,3 vezes 10 a oitava watts. Então, A, 0,42 metros por segundo. B, 6,3 vezes 10 a oitava watts. Bela questão. Tenho certeza que nossos alunos foram muito bem, não é? Legal. Agora vamos para uma questão, não é, muito interessante, não é, que fala sobre a eficiência dos motores de foguetes. Né? Então, ele chama de impulso específico ISP, que é medido em segundos. A intensidade da força obtida pelo motor, ele te dá a fórmula, muito típico da Unicamp, né? Força motor, impulso específico, vezes gravidade, vezes ΔM sobre ΔT. Isso aí é a massa expelida por unidade de tempo, né? Ação e reação, né? Foguete expele os gases empurram o foguete. Considere o foguete cuja massa total é 6 vezes 10 a quinta quilogramas, durante seu início de lançamento na superfície da Terra. Sabendo que o foguete atinge a iminência de movimento vertical, isso ocorre quando a força de propulsão torna-se em intensidade igual ao peso do foguete, não é? E nessa situação, a relação ΔM sobre o tempo é 2 vezes 10 a terceira quilogramas por segundo. Ok?
ele quer saber a massa, qual é o ISP, não é? Nesse caso. Vamos fazer as continhas, então, facilmente. A questão B, não é? Já é uma questão batida, né, de equilíbrio, de sistema isolado mecanicamente, né? O garoto empurra uma bola e a bola o empurra. Sistema isolado mecanicamente, ele quer saber, não é? A velocidade de recuo do conjunto. É a famosa questão do canhão, né? Tem tudo a ver aí com o foguete. Então vamos lá. Questão A força motor é igual ao peso do foguete, né? Na iminência de decolagem. Então a gravidade simplifica, lembre-se que peso é massa vezes gravidade, e aí você tem o ISP facilmente calculado, né, com os dados que ele me forneceu. Dá 3 vezes 10 a segunda segundos. Ele falou que o I está na unidade em segundos, tá? Questão B. Então, o que acontece? Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento do sistema skate, menino, bola, era zero. Então, quando ele joga a bola, né, horizontalmente, ele deve recuar para que a soma das quantidades de movimento adquiridas, né, pela bola e por ele, a soma dê zero. Dois vetores somados têm valor igual a zero quando eles têm a mesma direção, se opostos à mesma intensidade. Então, massa, né, do skate vezes a velocidade final é igual a massa da bola vezes a velocidade da bola com que ela foi arremessada. Colocando os valores, não tem pegadinha nenhum, a velocidade de recuo, né, vai ser 4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Eu tenho certeza que os alunos acertaram essa questão, nós fizemos em sala de aula. Então, questão A, ISP 3 vezes 10 a segunda segundos. Questão B, velocidade de recuo em módulo 4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Muito bem. Questão 14, não é? Ele fala aí, não é, do mérito da estudante gaúcha, né, Juliana Stradiotto, e aproveita o ensejo e fala sobre dilatação térmica na questão A. Não é? Ele te dá aí o comprimento inicial, a temperatura inicial, a temperatura final, o coeficiente de dilatação térmica linear, alfa, e ele quer saber qual é o comprimento final desse corpo aquecido. Já na questão B, não é? Ele trata do fato de que quando você aplica uma força num corpo, você pode deformá-lo, e ele obedece, nesse caso, a lei de Hooke. Ele quer saber a energia potencial elástica armazenada no sistema. Tenho certeza que você acertou também essa questão. Então, vamos lá. Questão A equaçãozinha da dilatação linear, ΔL igual a L0, alfa, delta, teta. Né? Aí nós colocamos ΔT. Muito bem. Então, o comprimento final é L0 vezes mais L0, alfa, delta, T. Substituindo os valores, né, você vai encontrar que o comprimento, né, final é 50,105 centímetros. Né? Mas nós colocamos aí, no máximo, 3 algarismos significativos, né? 50,1 aproximadamente centímetros. A questão B, olha lá, energia potencial elástica K delta X ao quadrado sobre 2. Ok? Não tem segredo nenhum. O único problema é que você tem que transformar centímetro para metros. 0,2 centímetros, 0,2 por 100, dá 2 vezes 10 a menos 3 metros. Energia potencial elástica, 1,6 vezes 10 a menos 2 joules. Então, A, aproximadamente 50,1 centímetro. B, 1,6 vezes 10 a menos 2 joules. Belíssima questão, também gostei. Aí uma questão de ótica, olha aí. Ficamos felizes, né? Frente 2. Uma pessoa está a uma distância de 50 centímetros de um espelho plano convencional. Ela segura um pequeno objeto no nível dos olhos a uma distância de 10 centímetros do espelho. Ele quer que você faça um esquema dessa situação, não é? Fizemos muitas vezes em sala de aula, né? Muito comum. Questão B, não é? Aí uma questão de eletrostática, ok? Eletrostática, você tem uma partícula numa região onde há um campo elétrico uniforme, não é? E você quer saber a aceleração adquirida em módulo por essa partícula. Muito bem, então questão A, fazer esse desenho, né? O espelho plano tem como principal propriedade o fato de objeto e imagem estarem posicionados simetricamente em relação ao espelho. Então, o observador está a 50 centímetros do espelho, o objeto está a 10 centímetros do espelho, a imagem do objeto, imagem essa virtual, também está a 10 centímetros do plano do espelho, logo o observador está a 60 centímetros da imagem. Ok? Esse desenho você teria que fazer indicando, né, o ponto objeto e o ponto imagem. Ok? Legal. A outra questão, olha lá, agora um pouquinho mais difícil, né?
A força eletrostática é dada pelo produto do módulo da carga pelo módulo do campo elétrico na região. E essa força é a única força atuante sobre a partícula, então ela é resultante, é a massa vezes a aceleração que a partícula vai adquirir naquele instante. Igualando, portanto, nós vamos ter que a aceleração é igual a carga em módulo vezes a força dividido pela massa. Substituindo os valores, cuidado com as contas, você vai encontrar que a aceleração nesse instante é 6,4 vezes 10 a décima metros por segundo ao quadrado. Questão A, então, 60 centímetros. Questão B, 6,4 vezes 10 a décima metros por segundo ao quadrado. Belíssima questão, presente também na nossa apostila. Olha aí uma questão de termodinâmica, gases perfeitos, não é? É uma comparação, não é? Aliás, é uma questão que tem que utilizar gráficos, leitura de gráficos. Então ele fala que o ar tem comportamento de gás ideal, manda você adotar a constante universal dos gases perfeitos igual a 8 joules por mol Kelvin, e ele quer saber a relação entre o volume e o número de mols, ok? Legal? A 7.000 metros de altitude. Depois ele pergunta, olha aí, física moderna, né? Ele quer saber qual a energia transmitida, a menor energia transmitida por fótons em janelas, sabendo que a energia do fóton é H vezes F. O H, inclusive, ele te dá em eletronvolts vezes segundo, tal qual existia na nossa apostila. E te dá essa figura, né, para você ter uma noção, né, da pressão, ok? Em função da altitude, e aí a transmitância, né, das janelas para você conseguir calcular qual seria, né, a menor energia do fóton. Então, questão A. Então, tem que analisar esse gráfico, dá uma olhada. Para 7.000 metros de altura, ou 7 quilômetros, o gráfico em vermelho te fornece a pressão naquela região, 0,4 vezes 10 a quinta pascal. E o gráfico de cor verde, né, indica a temperatura, que seria 240 Kelvin. Agora, amigão, não tem erro, né? PV igual a NRT. Como ele quer V sobre N, né, isolamos. Substituímos os valores, né, e nós vamos encontrar 4,8 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por mol. Bela questão, muito simples. A outra questão, cuidado, né? V igual a lambda vezes F. O V aí é a velocidade da luz no vácuo, nomeada aí de C. Então a frequência é C sobre lambda. Quando eu coloco isso na equação de Max Planck, nós temos que a energia é igual a H vezes F, o F é C sobre lambda. Então vai ficar E igual a H, C sobre lambda. Ok? Então a menor energia é quando nós tivermos o maior lambda, o E nesse caso, do fóton, é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, nós observamos que numa das janelas, né, o maior comprimento de onda é de 14 micrômetro, ok? Que são 14 vezes 10 a menos 6 metros. E aí é só substituir o valor. Você vai ter que a energia é 4 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundo, vezes, ok? A frequência em Hertz, 3 vezes 10 oitava, dividido por 14 vezes 10 a menos 6. Então, nós vamos ter 8,6 vezes 10 a menos 12 eletronvolts. Ficamos assim, 4,8 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por mol, 8,6 vezes 10 a menos 2 eletronvolt. Como resposta, bela questão. Espero que essa resolução tenha sido boa para você, ok? Espero que você tenha ido bem na Unicamp. Bye, bye!